Tá, vamos lá então, primeirão. Eu vou retomar hoje uma pequena revisão daquilo que nós estudamos antes do recesso, porque não faria sentido eu hoje já explicar os períodos da Grécia Antiga, as características do período arcaico, clássico, pré-homérico, homérico, sem vocês entenderem o surgimento da Grécia. Por mais que eu já tenha explicado isso, eu achei pertinente a gente retomar para, na próxima aula, que eu acho que amanhã é sexta-feira, a gente já começar a estudar então os períodos da Grécia Antiga de fato, tá bom? Lembrando que Grécia e Roma, nesse período de estudo em história, a gente se refere a essas duas civilizações como antigas, a Grécia Antiga, a Roma Antiga. Por qual motivo que a gente explica dessa forma? Porque ambas as regiões, tanto a Grécia quanto a Roma Antiga, elas existem até os dias atuais, né? A Grécia é um país que é um país que até hoje existe, só que hoje ela é quebrada, né? Economicamente ela é quebrada. Então ela tem esse problema social, vamos dizer assim, que era bem diferente de como era a Grécia lá na antiguidade, que era o berço da civilização, berço cultural da civilização. Por isso era uma região muito riquíssima, não só em questões financeiras, tá bom? A gente fala riquíssima em questões culturais, em questões filosóficas, questões matemáticas, tanto que o surgimento de várias das ciências, aí eu estou englobando filosofia, história, matemática e outras, o surgimento dessas ciências nesse contexto histórico da Grécia Antiga, né? Os primeiros filósofos, ontem a gente estava falando sobre Sócrates, né? Hipócrates, Platão, Aristóteles, a galera toda surge também na Grécia Antiga. É esse mesmo contexto histórico, né? Em filosofia a gente está estudando o contexto filosófico, em história a gente começa a ver agora, então, o nosso contexto mais histórico, né, factual, dessa forma, tá bom? Então vamos lá, Grécia Antiga. Como é que se dá o surgimento da Grécia Antiga? A Grécia Antiga, a gente fala que ela vai ter como surgimento, né, no contexto ali do mapa da Europa, na Península Balcânica, que é o sul do continente europeu. Mas antes da gente, de fato, ver essa questão de onde surgiu, é bom a gente relembrar dois conceitos importantes quando a gente está falando de Grécia, né? Na verdade, quando a gente está falando de antiguidade. Nós temos as coisas que são antigas e nós temos as coisas que são clássicas, né? Lembra dessa duplicidade de conceitos que eu trabalhei com vocês no início do recesso? Aí a gente tem que diferenciar o que é antigo e o que é clássico, né? Vocês costumam falar, meu pai é velho, meu avô é velho, sei lá, alguém é velho, né? Vocês não costumam falar que fulano é clássico. Aí alguém pode falar, não, o uso dessa calça é clássico, ou essa cadeira é clássica, ou esse carro é clássico, né? Qual a diferença de um carro antigo para um carro clássico? A gente às vezes utiliza esses dois termos como se eles fossem sinônimos e eles não são sinônimos, tá bom? Coisa antiga, antiguidade, quando a gente fala, são as coisas que aconteceram no passado, né? Então, aqui antigo na história são as coisas que aconteceram antes do nascimento de Cristo. Tudo isso é a idade antiga. Até 386 depois de Cristo, a gente está falando que é a idade antiga. Então, são as coisas que aconteceram lá atrás na nossa história. Tudo que aconteceu lá é idade antiga, é antiguidade. E o que é clássico? É tudo aquilo que aconteceu na antiguidade, mas que traz alguma influência até os dias atuais, né? Por isso que até o texto aqui termina falando o seguinte, né? Que é por causa dessa influência que nos referimos às civilizações da Grécia e da Roma Antiga como clássicas. Porque os gregos e os romanos, eles vão influenciar a formação cultural nossa no presente, né? A gente fala em história, aliás, em contexto cultural, a gente fala que quando vai assistir um filme, ou a gente assiste um filme de gênero de comédia, ou ação, ou um drama, então esses estilos de se fazer filmes, novelas e tudo mais, surge entre os gregos. O teatro, esse formato de teatro, surge entre os gregos, né? Coliseus, anfiteatros e tudo mais, nasce entre os romanos. Questão cultural, aí eu estou falando de artes plásticas, né? Esculturas, pinturas e tudo mais. Por mais que nós tivemos pinturas rupestres na antiguidade, nós tivemos entre os gregos também um florescimento desse estilo artístico. Então a gente fala que tudo aquilo que nos traz alguma influência até os dias atuais é algo clássico, tá bom? Principalmente entre os gregos, a gente pratica coisas que os gregos praticavam ou inventaram, principalmente nos esportes, né? As nossas Olimpíadas, atletismo, né? Toda
Tudo isso em volta dos esportes surge entre os gregos também, é algo que a gente utiliza até os dias atuais. Uma herança cultural dos romanos é o nosso sistema jurídico do Brasil e do mundo, né? Questão de juiz, código de leis, o que pode e o que não pode ser feito. Foi criado também entre os romanos e que foi se adaptando com o tempo até chegar ao modelo que é atual, tá bom? Então é por isso que a gente fala que Grécia e Roma são antiguidade clássica. Mesopotâmicos, fenícios, persas, a gente fala que é antiguidade antiga mesmo, tá bom? Então a gente faz essa diferenciação. Mas todas essas civilizações estão no mesmo grupo da idade, né? Idade antiga, nesse contexto histórico. Bom, o surgimento dos gregos, eles vão se dar numa região muito interessante. Eu vou direto para o mapa, que aí fica melhor para vocês enxergarem enquanto eu explico. Bom, a Grécia Antiga ela é mais uma das civilizações que vão surgir em volta do mar Mediterrâneo, né? Esse mar tão importante até os dias atuais, que vai conectar 3 importantes continentes do nosso mundo, né? Aí eu estou falando ao norte na Europa, ao sul na África, a leste na Ásia. Então, o mar Mediterrâneo vai banhar esses 3 continentes. Logo, ele é um mar de conexão entre esses 3 continentes. E é por causa disso, né, dessas relações marítimas, que vai levar umas relações comerciais, econômicas, que o mar Mediterrâneo ele vai conectar e vai dar origem a diversas civilizações. Por exemplo, a leste nós estudamos aqui então o contexto do surgimento dos fenícios no bimestre passado, né? Dos fenícios e as colônias fenícias. Então, a Fenícia era aqui, surge nessas 2 cidades, e eles vão conquistar toda a costa da África, um pouco da Europa, aqui as ilhas da Itália, né? Vai ser os povos fenícios que vão conquistar. Os etruscos e os itálicos, né, que é italiacos também, eles vão dar origem ao que a gente chama de Roma ou Itália Antiga. Mas isso é papo para daqui a pouco, daqui a algumas semanas, tá bom? Nosso centro da nossa aula durante 2, 3 semanas vai ser aqui. Sul do continente europeu, chamada Península Balcânica. É onde surgem a Grécia Antiga e as colônias da Grécia Antiga, tá bom? Vocês podem ver aqui no mapa, que está assinalado pela cor verde, todo o território que vai ser conquistado pelos gregos. E bem aqui onde está meu mouse, é onde vai surgir a cidade de Troia, né? Lá da lenda dos troianos, da guerra entre os gregos e os troianos. Vai ter um embate por causa de Helena e tudo mais. Troia era bem aqui nesse contexto do nosso mapa político. Então vocês podem ver, quando os barcos atenienses, espartanos, partiam para as brigas contra os persas, eles navegavam bastante para chegar até esse território e lá começar alguns conflitos bélicos nesse sentido, tá bom? Deixa eu só ver o que a tia Natália aqui está me perguntando, gente. É a coordenação e a gente tem que ver. Seria aquele momento que a tia Natália estaria batendo lá na porta para me perguntar alguma coisa. Ah, beleza. Bom, estamos escutando ainda? Alguém liga o microfone e fala assim. Sim. Aê, tá bom. Deixa eu voltar então. Beleza? Então, só para entender, a Grécia Antiga é mais uma das civilizações que nascem em torno do mar Mediterrâneo, tá bom? Nesse contexto histórico do mar Mediterrâneo, tá bom? Esse mar existe até hoje? Existe, tá bom? Se alguém por acaso for à Europa um dia, além de me levar junto, vocês podem navegar um pouco no mar Mediterrâneo, que hoje é um belo de um roteiro histórico, né? Aliás, a Europa, o mundo todo, nesse contexto, vamos dizer assim, um roteiro histórico. Bom, a Grécia ela vai ter origem com algumas civilizações importantes. A primeira dela é a civilização cretense. A ilha de Creta é uma ilha ao sul da Península Balcânica, como a gente viu no mapa anteriormente, tá bom? É uma pequena ilha. E é lá que a gente vai ser o berço da origem da Grécia Antiga, tá bom? Lá floresceu a civilização cretense, também chamada de civilização minoica, tá bom? Cretense é mais fácil porque ele já remete o nome da ilha, na ilha de Creta, civilização cretense. Essa civilização existiu entre os anos de 2000 e 1400 anos antes de Cristo. Ou seja, ela existiu por cerca de 600 anos, né? Ao sul do continente da Grécia continental, tá bom? Ela estava conectada no mar Mediterrâneo, então por isso ela vai estreitar relações com povos vizinhos da Ásia Menor, né? Viu? Porque a Ásia era um dos continentes que o mar Mediterrâneo ele conectava nesse sentido, tá bom?
A civilização cretense era uma civilização muito, vamos dizer assim, um desenvolvimento cultural muito elevado, tá bom? Então lá nós tínhamos riqueza já, palácios luxuosos, né? Muito florescimento assim teórico, intelectual das pessoas. E lá também tem é o lugar de algumas lendas importantes, né? Lá nós temos o palácio, o principal palácio deles é o Palácio de Knossos, tanto que Knossos é considerado, né, a capital da ilha de Creta, naquela civilização, então era meio que a capital daquela civilização cretense. E no Palácio de Knossos, né, era sede, vamos dizer assim, como sede do governo da ilha de Creta. Lá também nós tínhamos onde se guardavam muitas joias, riquezas e tudo mais dentro daquela civilização, tá bom? Em Creta, a vida econômica, social e política girava em torno desses palácios. Então, o Palácio de Knossos e outros palácios espalhados ali pela ilha, né, eram sedes governamentais. Então, quem ligava ali a liderança política da região, geralmente ficava habitando sempre um desses palácios luxuosos, tá bom? A ilha de Creta, galera, ela é conhecida por uma lenda importante que todo mundo gosta de falar, né? Principalmente quando a gente fala de gregos, a gente quer falar um pouco de lendas e tudo mais. É na ilha de Creta que nós temos o surgimento da lenda do Minotauro, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, né? Só que por que nós temos essa lenda importante? Porque o touro, na ilha de Creta, era um animal muito importante, um animal sagrado, como a vaca é na Índia, como o cachorro e o gato é aqui no Brasil, mas assim, não em aspecto religioso aqui no Brasil, mas nessas civilizações na Índia, com a vaca até hoje, e o touro lá na ilha de Creta eram animais sagrados até em rituais religiosos, tá bom? O cordeiro para os cristãos, né? O cordeiro é um animal sagrado, né, para os cristãos. Então, a figura do touro, por ser importante, foi criada essa lenda do Minotauro, que guardava o Palácio de Knossos, que lá você, para tomar o poder da ilha, você tinha que matar o touro. E aí a gente tem um problema, porque as pessoas, os governantes que eram chamados os líderes dessa ilha de Creta, eram chamados de Minos, né? Então, o Minotauro, que é Minos Taurus, né? Então, o rei touro, né? Vamos dizer assim, ele era meio que o governante daquela ilha, segundo a lenda do Minotauro, né? Então, você combater, matar o Minotauro, você meio que estava tomando a liderança da ilha de Creta, logo da civilização de Creta. Então, nós tínhamos esse contexto social do surgimento lá na ilha, tá bom? Mas assim como várias civilizações, a ilha de Creta ela também vai ter um fim. A ilha não, né? A civilização cretense ela vai ter um fim, tá bom? Eles vão ser invadidos por um dos povos indo-europeus, que é esse momento que vocês prestam bastante atenção. A civilização que vai invadir a ilha de Creta é a civilização dos povos indo-europeus. Um desses povos é os aqueus. Os aqueus são, está aqui até grifado aqui, ó, em negrito, né? Aqueus. São eles que vão invadir a ilha de Creta e vão tomar o poder na ilha de Creta, tá bom? São um dos povos que vão dar origem à Grécia Antiga. Então já decorem, são 4. O primeiro deles, os aqueus, tá? Os aqueus eles vão impor sua economia e sua língua, mas também vão incorporar muitos aspectos da cultura cretense, tá? Ou seja, por mais que eles vão dominar politicamente a ilha, eles vão absorver parte da cultura local. Então, eles não vão abrir mão do que se vivia, do que se praticava naquela ilha. Porém, eles vão impor seu sistema político, seu governo e tudo mais. Então, os aqueus chegam, o primeiro dos 4 povos. E aí a gente tem o fim da civilização cretense, a primeira que dá origem à Grécia Antiga. A segunda civilização que vai surgir, aliás, antes de eu partir, só para ilustrar para vocês, a ilha de Creta é essa ilha laranjada, aqui ao sul do continente europeu, né? Aqui nós temos a Península Balcânica, né, onde tem a Grécia continental, e aí a ilha de Creta, que hoje faz parte da Grécia, tá? Hoje essa ilha, essas pequenas ilhas aqui também, e todo esse território aqui de rosa e de verde fazem parte da Grécia até os dias atuais, tá bom? Tá vendo aqui, ó, nesse mapa tá aparecendo Troia, ó. Troia está sendo descrita aqui nesse sistema aqui, tá? E aí, após essa civilização, nós temos o surgimento da segunda civilização, a cidade de Micenas. Voltando aqui no mapa. Micenas, ela já não vai ser uma ilha, é um território dentro da península do Peloponeso, né? Peloponeso é essa parte mais ao sul da Grécia, e aqui tem a cidade de Micenas. Os aqueus, depois de invadir, então, a ilha de Creta, vão partir para a Grécia continental
e fundar uma cidade, a cidade de Micenas, dando origem a uma nova civilização, a civilização micênica. Se na ilha de Creta era a civilização cretense, em Micenas vai ser a civilização micênica, tá bom? É os aqueus que vão fundar essa civilização. Bom, os aqueus, eles dominavam a arte da guerra e empregavam avançadas técnicas de combate, sendo temidos por outros povos da época. Só que mais do que ligados militarmente às guerras, mais do que os aqueus, serão os dórios, que são um dos outros povos que vão chegar na Grécia, né? Os soldados micênicos, né, usavam armaduras de bronze, lanças, escudos e elmos. Então você já tinha todo vamos dizer assim, uma preocupação com a segurança e a violência dentro da ilha da Grécia, né, da Grécia continental. Então você guardar aquela cidade, fortificar e protegê-la de invasões, né? Bom, lá já era aquele sistema antigo, que vai até a Idade Média, das construções de fortalezas, castelos, muros altos para protegerem as cidades, né? Fora das muralhas, né, viviam os camponeses, que é uma prática que vai se seguir até a Idade Média, né? Dentro do castelo, dentro dos muros do castelo, mora o senhor feudal na Idade Média, né? As pessoas da alta burguesia, as pessoas que têm dinheiro, clero e tudo mais, e os aldeões camponeses, pobres, escravos, que seriam a gente naquele período, brincadeiras à parte, a gente viveria fora das muralhas, né? A gente moraria nos campos e tudo mais, que era o que acontecia em Micenas, tá bom? Uma das cidades dos aqueus, tá bom? Os micênicos, eles são responsáveis por criarem o primeiro sistema de escrita da Grécia Antiga, que é linear B. É um tipo de escrita muito antigo da Grécia que nem é mais utilizado, mas ela vai dar origem ao sistema atual também de escrita da Grécia. Não sei se vocês já leram grego ou já viram a palavra escrita em grego. É um sistema de escrita muito particular entre eles, né? Assim, eu acho que nenhuma outra civilização escreve igual aos gregos, para a gente ver um pouco dessa diferença nesse sentido, tá bom? Bom, aos poucos, né, nós tivemos a destruição da civilização micênica, como ocorreu com a civilização cretense, né? A destruição dessa civilização se deu por volta do ano de 1200 antes de Cristo, né? Os palácios luxuosos, eles vão começar a ser substituídos por casa mais simples, casebres e tudo mais. E aí as aldeias camponesas vão começar a ser organizadas em genos ou genos, tá bom? E cada comunidade era unida por alguma coisa, ou por uma crença, ou porque o lei acreditava no mesmo Deus, ou acreditavam no mesmo herói, tá bom? Então, várias comunidades pequenas vão ser erguidas ali em Micenas, né? Por que isso é importante, galera? Porque esse é o protótipo do que a gente vai chamar de cidade-estado, que é quando as cidades gregas vão ser independentes umas das outras e vão estar interligadas por causa de algum deus, por causa de alguma coisa dentro do contexto cultural da Grécia, tá bom? Cada geno ou geno era comandado por um rei que governava auxiliado por uma assembleia de guerreiros, né? Os soldados. Os reis se consideravam, então, descendentes diretos daquele antepassado comum e chamavam a si mesmos de aristói. E isso é uma coisa importante, só para a semântica da palavra, né? Aristói significa os melhores, né? Então é a palavra grega da qual deriva o termo aristocracia. Então os reis se achavam os melhores, por isso que eles tinham que liderar e guiar a população naquele sentido, tá bom? Micenas vem ao fim, como eu disse para vocês no mapa, é uma pequena cidade que surge já na Península Peloponeso, na Grécia continental, né? Ela chega ao fim, e aí após a civilização, ou durante a destruição da civilização micênica, outros povos indo-europeus chegaram à região. A civilização micênica e a civilização cretense que chegou ao fim foram dominadas pelos aqueus, como eu disse anteriormente, né? Além dos aqueus, vão chegar mais 3 civilizações indo-europeias: jônios, eólios e dórios. Então vamos lá: aqueus, eólios, jônios e dórios. São esses 4 povos que dão origem à Grécia Antiga. Quando eu falo povo indo-europeu, o que isso quer dizer, galera? Um povo indo-europeu. Quer dizer que eram pequenos povos que viviam lá no meio da Europa e começam a conquistar a Grécia. Então eles começam a migrar-se, né? Saem da sua região no meio do mapa, no meio da Europa, e começam a migrar-se para o sul do continente europeu, que é onde está a Grécia. Então são esses 4 povos que chegam para conquistar. Os jônios e os eólios, eles vão se estabelecer na Grécia continental, assim como os aqueus. Os dórios, eles vão se estabelecer na Península do Peloponeso, que no mapa político da Grécia é essa parte mais rosinha, mais ao sul do mapa político da Europa, tá bom?
Então, aqui os dórios vão montar acampamento, né? Vão montar sua civilização. E aí os outros três, né? Os jônios, eólios e os aqueus, vão começar a estabelecer mais ao norte da Grécia Antiga e também na ilha de Creta, tá bom? Isso vai ser importante quando estiver falando das cidades-estados. Aí, quando eu começar a falar de Atenas, Esparta e outras cidades-estados, a gente vai ver que cada um desses povos tem uma influência diferente, tá bom? E aí vem uma coisinha muito importante para vocês entenderem. Nós chamamos os gregos de gregos e esse território de Grécia. Mas os gregos daquele período, né, os povos daquele período, eles não se chamavam de gregos. Eles se chamavam de helenos, tá bom? Essa palavra vem aqui, helenos. E eles não falavam que viviam na Grécia, eles falavam que viviam na Hélade, tá bom? O termo Grécia e gregos vai ser criado pelos romanos, que é o que a gente utiliza até hoje para falar desses povos. Mas naquele período, a Grécia, o nome do país, a gente chamava de Hélade, eles se chamavam de que habitavam a Hélade e eles se consideravam helenos, tá bom? Por isso que um dos períodos da Grécia Antiga é o período helenístico, que é quando a cultura grega avança para os outros países do mundo, tá bom? Galerinha, a explicação de hoje foi para a gente retomar essa explicação, né? Essa revisão sobre o surgimento da Grécia Antiga, tá bom? Eu espero que vocês tenham lembrado um pouquinho do que foi esse contexto, o surgimento desse contexto histórico da Grécia Antiga, para a gente partir para o estudo dos períodos históricos propriamente